numa época, né, aí que eu comecei a perceber realmente que eu estava em uma regressão além do meu nascimento, algo muito além. Foi a primeira visão que eu tive, né, que eu estava ali em cima. Aí você quer que eu continue essa parte ou é só da IQM Não, mesmo? pode continuar, por favor. Eu Desculpa, estava aí nessa. até porque em vários casos, durante a própria experiência de quase morte, é muito comum também memória de vida passada, mas durante a própria EQM, né? Mas mesmo que ela tenha acontecido depois, é um processo aí interessantíssimo, então, por favor. E foi nesse ambiente aí, né? Eu não sei se porque eu estava muito induzido, né, pela aquele ambiente ali de hipnose e tal, e eu consegui ter essa facilidade, né? Eu consegui adormecer novamente. Quando eu acordei, eu já estava em outro ambiente, né? Eu lembro que eu acordei, eu estava em cima de um cavalo e eu conseguia me ver, né? Então, assim, era diferente. Eu sabia que era eu, mas o corpo era diferente, né? O braço era mais forte, mais peludo, né? E eu vi que eu estava em cima de um cavalo, eu estava em cima, assim, mais ou menos de uma montanha, né? Tinha umas planícies aí. E o estranho é que quando você está nessa etapa, né? Você consegue ver o ambiente. Você olha assim, né? E você consegue ver o ambiente, né? Como é que você tá e tal, né? E eu vi a minha roupa, a roupa era diferente, era uma roupa feita de pelos, né? De animais. E eu estava no cavalo e eu olhei para trás e tinha acho que era um cervo, né? Uma coisa que eu tinha caçado. E a gente consegue ter essa percepção de como você era, né? Eu era muito branco, né? Cabelos meio grandes assim, ruivos, né? E tal. E eu vi que eu estava indo para algum lugar. Eu tinha saído para caçar e estava voltando aí dessa caçada. E quando eu cheguei, cheguei ali numa espécie de aldeia, né? Uma espécie de aldeia. E eu sabia que eu tinha que parar, né? Descer, eu peguei a caça, né? Eu peguei a caça ali, levei para esse local e assim eram várias pessoas ali naquele local, né? Cortando caças. Eram vários caçadores aí chegando de e eu sabia naquela época ali que eu era um caçador porque eu tinha realmente ido caçar e tal e tirei ali aquele animal, né? Já despido de vida, né? E eles começaram a tratar, né? Tiravam o couro era usado para fazer vestimenta, era usado para fazer, para cobrir, né? Cobrir fazer tipo uma espécie de uma barraca, né? Que eles faziam. E eu, e aquele local ali eu via que era algo ali transitório, que esse povo era algo meio, um povo assim, meio que não cigano, era um povo meio errante. Eles acampavam no local, ficavam ali algum tempo e depois saíam. E eu sabia disso. Não me pergunte como eu sabia, mas eu sabia disso. E tirei, né? Foi tirado todo o couro, metade do couro também ficava comigo e metade da carne já tratada, né? E a carne lá era salgada, tudo para durar. E eu já levava a carne tratada lá e eu lembro, voltei para o cavalo e voltei um pouco. E como eu te falei, esse pessoal era um pessoal bem claro, né? Era como se fosse aquele pessoal meio nórdico, mas bem rústico mesmo, sabe? Bem rústico, cabelos longos, as mulheres também, né? Pele muito branca, e eu era muito branco mesmo, né? Era muito branco, tinha uma barba grande, né? Ruiva e um cabelo, né, assim, bem meio grande. E eu lembro que eu estava indo para algum lugar, né, meio que afastado, assim, da aldeia, né, tinha algumas pessoas que ficavam, tinha a aldeia central, né, que tinha ali que eu via que fazia, todo mundo fazia ali aquela de caça, né, tinha o centro ali daquele comando e cada um tinha algumas barracas ali espalhados. E eu lembro que eu estava indo para uma barraca. E na hora que eu cheguei, já vi de longe, né? Veio uma moça e duas crianças. Eram duas crianças, né? Gêmeas. E quando eu desci, eu lembro que elas veio me chamando, né? De pai, e eu segurava as duas, assim, uma em cada braço, né? De tanta coisa que eu tinha. E quando eu olhei aquela mulher lá, era a Paula, a ruiva, né? Era a mesma moça que aparecia para mim, né, que se apareceu e foi esse aí foi o primeiro momento ali que ela queria me mostrar
que esse aí foi o primeiro local onde a gente realmente estava junto, né? Onde a gente conseguiu ali, era o primeiro momento ali onde a gente se conectou. Só uma Que observação, só uma pergunta. Mas a Paula, ela não parecia nessa época a Paula, mas você sabia que era ela. É isso, né? eu sabia que era ela, mas a presença que ela, a forma que ela aparecia para mim, o rosto, né, o cabelo, era a mesma dessa moça, Ah, dessa né? primeira vida que vocês estiveram junto, ela tá com a mesma aparência para te apresentar. Isso. Tá com a mesma aparência que ela se aparentou para mim, foi essa mesma aparência, Entendi. né? Foi aí que eu fui entender que essa foi realmente a primeira, foi a primeira, assim, por assim dizer, né? Porque eu não sei de anteriores, né? Mas foi a primeira vez onde a gente realmente conseguiu se conectar e eu vi que nessa vida a gente era casado, né? Assim, um casal e a gente tinha dois filhos, né? Tinha dois filhos e eu entrei ali, ela abracei e tal, de uma maneira assim bem assim, meio que agressiva, meio assim que não sei te explicar. Mas, assim, tinha aquele sentimento ali, tudo, né, de família e tal. E o mais estranho é que é o seguinte, ela me levou numa época determinante. Tá? Ela me levou numa época determinante, né, ali.